Olá a todos, eu sou o pastor Jesse e hoje nós vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor. Hoje, meus amados, eu quero meditar com vocês sobre algo que tem chamado muita atenção nesses últimos dias e nós temos visto muitas pessoas também falando disso e eu me atentei a estar compartilhando com vocês um estudo que eu tenho feito, lembrando que esse não é um canal de escatologia. A escatologia não é o meu forte, né? Para isso tem muitas pessoas que falam sobre escatologia e então já de antemão já deixar bem claro para os irmãos que não é escatologia o que nós vamos meditar aqui, mas é sobre os últimos acontecimentos, o que está aí, que nós estamos deparando com ele, com o que nós estamos deparando nesses últimos dias. Eu coloquei aqui o título, né? Ele virá com glória e honra. Uma coisa é, às vezes, você que está assistindo, você pode acreditar ou não acreditando, né? Eu respeito, né, naquilo que você acredita, mas de uma coisa é certa, né? Acreditando ou não, Jesus virá com glória e muita honra sobre as nuvens dos céus, né? Pois todos, a palavra de Deus nos diz, todos verão, mas só tem um detalhe: para que possa entrar no reino dos céus é necessário crer e aceitar a Cristo como Salvador. Vamos começando aqui no Evangelho de Mateus 24, versículo 21 ao versículo 22. Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Em Apocalipse 19:9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós vemos, né, no Evangelho de Mateus, o próprio Mateus, ele relatando que Jesus estava falando sobre essa grande tribulação que virá sobre a terra, como nunca houve e jamais haverá. Às vezes nós pensamos assim, e o acontecimento no tempo de Noé, em que Deus destruiu a terra, toda a população, os animais e tudo, somente a família de Noé, com ali e alguns animais, macho e fêmea, de todas as espécies. Deus tem salvado, mas destruiu a terra de uma tal forma. Isso não foi tão terrível, isso não foi algo muito catástrofe, algo muito assim, muito grande sobre a face da terra? Eu diria que sim, mas o próprio Jesus está falando que nunca houve tal coisa, tal tribulação sobre a face da terra e nunca haverá, né? Olha o que Jesus diz: nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.
A tribulação que está para vir sobre a face da terra nunca houve, e depois dessa tribulação não haverá mais tribulação na face da terra, porque aí virá o grande juízo, a justiça de Deus, e depois haverá novos céus e novas terras. Continuando, quando Jesus revela para João, lá no livro das Revelações, capítulo 19, versículo 9, Jesus mandando ele escrever: bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados. Mas para que eu seja chamado, é necessário que eu é necessário que o meu nome esteja escrito lá no livro da vida, porque senão eu não vou ser chamado para estar na ceia ali, nas bodas do Cordeiro. Eu não vou ser chamado para estar junto ali nas bodas do Cordeiro. Então é preciso que eu esteja ligado, é preciso que eu esteja atento, para que o meu nome esteja ligado ali, escrito ali no livro da vida, para que eu seja chamado aí às bodas do Cordeiro. Porque, olha, vai ser muito difícil para quem passar por essa tribulação. Irmãos, mais uma vez eu quero frisar aqui, não sendo taxativo e enfático, eu ressalvo que eu não estou falando de escatologia, não quero falar e nem vou falar de escatologia, não é o meu forte, não que eu não entenda, mas eu não quero trazer isso aqui. Tem canais aí fortíssimos, até de pastores que eu sigo, mas eu não quero falar sobre escatologia. Então é necessário que eu esteja preparado, e meu nome tem que estar lá no livro da vida para me escapar disso aqui. Para isso nós vamos ver alguns versículos, que eu tenho colocado aqui, sobre as 7 pragas que irá acontecer, que será lançada sobre a terra, as 7 pragas que será lançado sobre a terra, porque nós estamos vendo muitas pessoas dizendo: olha, nós já estamos vivendo já as pragas, nós já estamos vivendo a ira de Deus sobre a face da terra. Uma coisa eu posso dizer que ainda não, porque se nós formos meditar dentro da palavra de Deus, dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver que serão 7 anos, 3 anos de paz e 3 anos e meios de paz e 3 anos e meios de puro terror sobre a face da terra. Então, ou seja, são sete pragas, que Deus vai derramar sobre a face da terra. Então, para que isso aconteça, e vamos meditar um pouco aqui dentro da palavra de Deus, porque nós precisamos estar preparados. Porque se não estivermos preparados, infelizmente será difícil nós escaparmos da ira de Deus. Em Apocalipse 8, versículo 1 ao 6, quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois do anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto.
Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Muita gente está tentando tocar na igreja do Senhor, mas é muito difícil. Aquele que tocar na igreja do Senhor vai pagar um preço muito alto, não só aqui na terra, mas como na eternidade. Eu vou falar sobre isso em uma outra ocasião, sobre a eternidade. Então, os anjos tocam as trombetas. A primeira trombeta foi tocada, veio saraiva e fogo misturado com sangue sobre a terra. A segunda trombeta foi lançado uma coisa muito grande, como um monte ardendo em fogo sobre o mar, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Pode ser aí um grande meteoro, mas a Bíblia não nos diz, apenas fala que é um grande ardendo em fogo que destrói todos os navios no mar. A gente vê as pessoas falando que olha, o mar está ficando, o mar está em sangue, ficou em sangue num lugar, o sol ficou assim em outro lugar, mas não vai ser assim não. Não pode ter certeza que não vai ser assim não. As pessoas, quando vê a lua, aquela lua grande ali, na cor de sangue, olha, os sinais estão se cumprindo. Meus irmãos, nós precisamos ater a palavra de Deus, precisamos estar atentos aí para saber, entender quais são os sinais em que Deus está dando. Claro que esses que nós estamos presenciando nesses últimos dias, nesse século, sim sinais do fim do tempo. Assim como Jesus, quando ele foi assunto aos céus e desceu 2 anjos e falou: varões galileus, porque olhais assim para os céus? Esse mesmo Jesus que dentro dos céus foi aceito, ele descerá, ele vai voltar. Então Jesus já está voltando. Jesus já está voltando, porque ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar os seus, aquele que ele comprou com seu sacrifício, aquele que ele comprou com a sua renúncia, aquele que ele comprou com seu sangue, aquele que ele comprou por ter passado vergonha, vexames, mas ele foi firme e fiel até o fim para comprar a sua igreja, comprar a sua noiva. Então, pode ter certeza, Jesus subiu, mas ele mandou ficar preparado, porque ele já está voltando. Então Jesus já está voltando. E nós vamos ver aqui no versículo 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Nós lemos aqui a segunda trombeta e vamos ver aqui a terceira trombeta. Lembrando que eu não estou falando de escatologia, pelo amor de Deus, não é escatologia. Se é o que você estava procurando, é escatologia, eu peço a vocês, gentilmente, que tem outros canais, tem pastores que falam sobre escatologia e falam muito bem sobre escatologia. Escatologia não é o meu forte, Então vamos lá na terceira trombeta. Uma grande estrela ardendo, quando o anjo toca a terceira trombeta, uma grande estrela ardendo como tocha, essa caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Absinto. Quando cai a terça parte das águas, tornam-se em absinto. E muitos homens morreram, pois as águas se tornaram amargas. Aos homens que bebiam dessa água, eles morreram, porque as águas estavam amargas. Aonde nós temos visto água amarga por aí? Eu só estou trazendo aqui a vocês, chamando a atenção para que nós nos atenhamos nisso, porque Deus ainda não ordenou os anjos que tocassem a trombeta, ainda não foi ordenado. Então vamos lá para a quinta trombeta. Na quinta trombeta, uma estrela que cai do céu na terra,
e lhe é dada a chave do poço do abismo. Está lá em Apocalipse 9:2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas porque 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Irmãos, nós vemos aí quando estava vindo aquela nuvem de gafanhotos, as pessoas estão falando, olha, esse aí é o sinal já da vinda já o sinal aí dos últimos dias. Olha o que os gafanhotos, a nuvem de gafanhotos. Não, meus amados, nós vemos aqui quando Jesus estava falando com João, estava dando a revelação para João. Nós vimos aqui os gafanhotos, eles eram enormes. E eles não iam comer as ervas do campo, e nem as árvores. Esses gafanhotos que vieram, estão vindo aí, que a gente viu, até estava pairado ali na Argentina, já o governo aí preocupado, dos gafanhotos virem para o Brasil, destruir toda a lavoura. Esses gafanhotos estavam comendo lavoura, eles não estavam ferindo os homens, eles não estavam trazendo terror ao homem. Tanto é que a gente viu vários vídeos no céu. Estou falando a gente, no sentido aqui, trazendo para mim, mas eu generalizei. Mas tanto que eu vi vários vídeos, menino, criança, pegando os gafanhotos, batendo com um pedaço de galho de árvore para sair das lavouras. E os gafanhotos não faziam mal nenhum ao homem. Mas essa aqui, que a Bíblia nos fala, que é da quinta trombeta, esses gafanhotos, eles não iriam eles não iriam destruir a erva do campo, nem as árvores, mas era para atormentar o homem. Então, nós precisamos estar atentos nesses acontecimentos que vêm aí, e aquilo que muita gente fala. Eu já vi muita gente falando, já vi muitos pastores falando, olha, isso é o sinal de Deus, isso é o sinal, isso é sinal. Não, isso aqui ainda não é. Agora, que essas coisas vão acontecer, vão. Isso é novidade? Não. Para os servos do Senhor, para os santos do Senhor, não é novidade, pois nós já sabemos disso. Essas coisas foram reveladas a nós, para nós que somos aí filhos do Senhor, para nós que somos servos do Senhor. Essas coisas nos foram reveladas, e o Espírito Santo vai nos revelando a cada dia, vai mostrando, e não vai trazer terror, porque Jesus, ele fala para nós nos acautelarmos e não temermos, Então nós temos a certeza de que isso não vai nos afetar, Se acontecer de nós estarmos aqui na face da terra, isso não vai nos afetar, embora que isso vai ser para os blasfemos, para aqueles que estão aí criticando e maltratando mais ainda maldades, planejando mais ainda maldades em seus corações. A sexta trombeta, Apocalipse 9:13, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Olha, irmãos, uma observação. Vejamos bem, os 4 anjos que estavam presos
só podem ser anjos do mal ou demônios, pois os anjos santos do Senhor, eles não são presos. Os anjos santos do Senhor, eles estão o tempo todo servindo a Deus e obedecendo a Deus, as ordens do Senhor, para guardar a igreja aqui na terra. Então, não são anjos bons, são 4 anjos poderosíssimos. Poderosíssimos, 4 estão presos. Se eles forem soltos agora, vai fazer um estrago muito feio, um estrago muito grande sobre a face da terra. E eles vão matar 1/3 da parte dos homens. Esses anjos, eles não vão ser conhecidos, vão matar, vão trazer terror, vai matar, porque eles estão presos. Eles estão presos lá no rio Eufrates. Eles estão presos. Então, nós precisamos estar bem atentos. Nós precisamos estar bem atentos quanto aos sinais da vinda de Cristo, quanto aos sinais dos últimos dias que precedem aí a vinda do Senhor. Há muita coisa que está acontecendo, sim, tem muita coisa acontecendo, muita coisa que é bíblico, são coisas que Deus revelou aos seus profetas, está acontecendo hoje, não é novidade. Eu já preguei, eu já ministrei, né? Tem um vídeo que eu falo sobre algumas pessoas, alguns profetas que se anda se intitulando por aí e começa a falar que Deus está dando revelação para eles e eis que vejo isso, que tem isso, que eu vou mandar isso, vou mandar tudo que Deus já tem falado com seus profetas. As revelações são coisas que não estão na Bíblia. As profecias, Deus ele vai entregar as profecias para os seus, aquilo que não estão na Bíblia, e vai alertar para os ímpios aquilo que não tem na Bíblia, porque o que já tem na Bíblia, Jesus já nos deu ordenança, para que nós não nos calássemos, para que nós fôssemos testemunha dele, enquanto estivermos aqui, na face da terra. Então nós não devemos se esquivar. Então, a profecia são coisas que são ocultas, que Deus revela ao homem para estar passando, tanto quanto para a igreja, como para o ímpio. São coisas que não estão na Bíblia, mas o que está na Bíblia. E aí vem falar, Deus está me revelando isso? Me poupe disso aí, misericórdia. E nós vamos continuar aqui, nós vamos ver mais ainda o que acontece depois daqueles anjos que são soltos, né? Como essa observação, né? Que eu fiz aqui, claro, dentro de um estudo que eu fiz, não são anjos bons, são anjos do mal, demônios que vão ser soltos. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 meríades, né? Aqui no versículo 16. No grego, meríade corresponde a 10.000. Aqui é meríades de meríades, que é 100 milhões. Para eles, esse era o número mínimo que podia ser atingido. Isso no grego, né, a meríade. Então são milhões e milhões de exércitos de cavaleiros. Aqui no versículo 17: e assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre.
porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. Nós precisamos ficar bem atentos na palavra de Deus para que essas coisas e o que vem acontecendo não trazer terror para nós, mas sim nós, como igreja do Senhor, sabermos mais próximo está o Senhor de chamar a sua igreja para o seu redil. São muitas e muitas coisas que estão acontecendo. Nós temos visto, quando Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Lá em Deuteronômio 32, versículo 5, está escrito assim: adoração aos demônios e as práticas do espiritismo, ocultismos e magias. Em 1 Coríntios 10 e 20, também nós vamos ver referências sobre essas práticas. Lá em Romanos 1, versículo 24 ao 31, diz assim: homicídios e a violência, a feitiçaria, que inclui drogas, ocultismo em geral e bruxaria, imoralidade sexual e a pornografia, roubo e iniquidade. São coisas aí que nós vemos sobre o que precede a vinda de Cristo. E isso já está acontecendo, o homicídio, a violência, a feitiçaria, drogas, ocultismo, bruxaria, imoralidade sexual, pornografia, roubo e iniquidade. Nós precisamos estar bem atentos quanto à vinda do Senhor, o que está acontecendo, se é ou não é já a ira de Deus sobre a face da terra. Mas o que eu digo são cumprimento das Escrituras Santas, da Palavra de Deus. Muitas coisas que estão acontecendo são o que Deus já tinha falado aos profetas e Jesus já tem falado quando ele estava falando aí no seu ministério terreno. Mas o que foi revelado a João na ilha de Patmos sobre a grande tribulação, sobre as coisas que iriam acontecer, olha, meus amados, se isso estivesse acontecendo, pode ter certeza que não teria ninguém aí tirando nota, ou melhor, tirando fotos, anotando tudo, a data, a hora, o dia, tudo certinho, minutos e segundos, quando aconteceu essas coisas que estavam acontecendo, as pessoas estariam aterrorizadas, porque isso não vai deixar que as pessoas vão ficar tomando nota de tudo. As pessoas vão estar em desespero, vai ser um desespero total, um terror sobre a face da terra. Nós precisamos estar bem ligados, para quem crê, tá com o coração aí tranquilo, para quem crê, está na santidade, está esperando o Senhor buscar a sua igreja. Mas para quem não crê, pode ter certeza, Jesus vai vir, mesmo você não crendo. Jesus não vai deixar de vir porque você não crê. Aí eu só posso dizer uma coisa: esse é o momento certo de você crer, para que você faça parte aí daqueles que vão estar nas bodas do Cordeiro, porque encarar o juízo final, o grande juiz, na sua ira, na condenação do mundo, nossa, meu Deus, eu não quero nem imaginar como que vai ser, porque a coisa vai ser terrível. Por mais que a gente queira explicar, colocar aqui, nós não conseguimos colocar, porque a ira de Deus, ela vai se acender sobre a humanidade. E olha que Jesus, ele disse coisas que nunca aconteceu desde o princípio, e nem haverá,
jamais vai acontecer novamente, vai ser uma vez só. Então é a ira do Senhor sobre a face da terra, sobre a humanidade. Eu mais uma vez eu falo aqui com todo respeito aos que pregam, né, os pré-tribulacionistas, os midi-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Eu, com todo respeito, é o que eu falo, eu não estou aqui falando de escatologia. O que nós temos que estar, meus amados, é em santidade, como diz a palavra do Senhor lá em Coríntios, 1 Coríntios 15:52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo falando aí sobre o acontecimento aí que vai estar aí sobre aí o arrebatamento da igreja. Não vai ser arrebatamento secreto,